Galera, aqui quem fala é o tio Yorishi Tsujikune. Bem, essa é a parte 2 sobre o que aconteceria se Tatsumi fosse a reencarnação do Kokushibo e do Kaigaku, bem bora pra teoria. Continuando, depois de seguir os membros da Night Raid até sua base, já de manhã o Tatsumi estava fora da base perto do penhasco, olhando o sol nascer. Uma visão linda. Depois de um tempo, Leone chega nele e diz: Tatsumi, vamos, tenho que te apresentar aos outros. O Tatsumi se levanta e diz: certo, vamos lá. Então, ao entrar na base, eles se encontram com uma garota de cabelo roxo com um corpo bem desenvolvido sentada no sofá lendo um livro. A Leone diz: oi Shelley, o que você tá lendo? A garota, agora com o nome de Shelley, diz: ainda não peguei direito a história, a Mine me emprestou esse livro. A Leone diz: bem, esse eu vim te apresentar. O Tatsumi, a Shelley olha pra ele e diz: oi, você tem certeza de que vai entrar na Night Raid? O Tatsumi diz: sim, eu não tenho nada melhor pra fazer e nem pra onde ir. A Shelley, o Tatsumi balança a cabeça, afirmando. Então uma garota pequena com cabelo rosa chega na sala, falando: o que esse cara faz aqui ainda? A Leone diz: você se esqueceu, ele quer entrar pra Night Raid Mine. A garota, agora com o nome de Mine, diz: pode ser, mas eu não aceitei, isso é, não vou com a cara dele. A Leone com um sorriso diz: bem, se a chefe aceitar ele, você terá que suportar. E aliás, Tatsumi, essa é a Mine. Tatsumi diz: muito prazer em te conhecer. A Mine se vira e vai embora do local, mas Tatsumi percebe que ela estava com um pouco de medo. Então Leone leva o Tatsumi para outro local. Já no local, ele percebe que aquele local era para treinar. Andando mais um pouco, eles se encontram com um homem treinando com um pedaço de madeira como se fosse uma lança. Leone diz: oi Bulat, eu vim te apresentar pro Tatsumi. O homem com o homem de Bulat se vira e vai até eles. Ao chegar perto, ele estende sua mão. O Tatsumi faz o mesmo, pegando na mão do Bulat. Então de repente, cima da mão dos dois e puxando um pouco o Tatsumi, e dá um sorriso e diz: incrível, que aquele monstro que enfrentou a Akame agora parece só um moleque puro. A Leone diz: ele é gay. O Tatsumi diz: é um prazer te conhecer, Bulat, espero que nós possamos nos dar bem. O Bulat balança, concordando, e volta pro seu treinamento. Depois a Leone leva o Tatsumi para conhecer outro membro. Ao andar pela floresta, eles vê um garoto com cabelo verde, parecendo que estava aguardando alguém. Então a Leone aparece atrás dele, o colocando no chão e imobilizado ele. Ela pergunta: o que você tá fazendo aqui, Lubuk? Não me diga que está tentando me espionar de novo. O homem, agora com o nome de Lubuk, de certo não digo. O Lubuk dá um grito, porque no momento que ele respondeu, a Leone forçou um pouco o braço dele, quase quebrando. A Leone diz: mas enfim, eu estava te procurando para te apresentar o Tatsumi. O Lubuk se levanta e diz: olá Tatsumi, pode ser estranho a gente se conhecer nesse ato, mas eu sou eu, cara legal, então espero que possamos. Claro, já anoitecendo, a Leone leva o Tatsumi para falar com a Akame. Ao chegar no local que ela estaria, no local tinha um pedaço de carne muito grande em cima de uma fogueira. A Leone vai pro outro lado da carne que Tatsumi não conseguia olhar. Então Leone recebe um pedaço de carne. O Tatsumi se aproxima, ele vê a Akame, os seus olhares se cruzam e ficam se encarando. Então a Leone diz: certo, vocês já devem se conhecer, né? Tatsumi e a Akame ficam quietos. A Leone pergunta: aliás, por que você está tão bonita hoje, Akame? Então, desviando o olhar, a Akame diz: a chefe chegou. Então do nada a Leone sai correndo. O Tatsumi se assusta por um momento pela ação repentina dela. Então uma mão de aço com uma corrente presa nela vai até a Leone, a envolvendo no seu corpo e assim a mobilizando, e ela cai. A tal chefe fala muito lento: Leone. Ela olha pro Tatsumi e pergunta: quem é esse? A Leone, já se levantando, diz: esse é o Tatsumi, ele quer entrar na Night Raid. Ela me olha por um momento e diz: certo, Akame, reúna tudo sobre a capital e quero saber mais sobre você, Tatsumi. Então vamos. Já com todos na sala, ela começa a dar as informações e pede o relatório da última missão. Depois ela diz: certo, Tatsumi, me conte um pouco sobre você. Então Tatsumi começa a falar uma história que ele tinha acabado de inventar e colocando a capital como vilã na história para que a chefe aceitasse ele na Night Raid. Depois ela diz: certo, eu aceito sua entrada na Night Raid. Me diga quais são os seus poderes. O Tatsumi fala: maus poderes são relacionados à lua e trovão. Eu posso liberar como eu quiser através da minha katana. A chefe abaixa a cabeça e diz: certo, olhando o estado da Akame, seus poderes são muito letais. Akame tem faixas pelo seu corpo e um curativo no rosto. Bem, é isso, eu irei te avisar quando chegar uma missão pra você. Até lá você vai ter que ajudar eles, que agora são seus companheiros. O Tatsumi se
se vira e olha para todos e diz: certo, eu espero que possamos não dar bem. O Lubuk coloca seu braço e diz: certo, vamos ser amigos, afinal só tem eu, você e o Bulat de homens aqui. A chefe fala: a propósito, meu nome é na agenda. Depois disso, a Kami leva o Tatsumi pro novo quarto dele. Ao deixar ele na porta do quarto, ela diz: durma bem, pós amanhã eu e você faremos o almoço. O Tatsumi diz: certo. Já de manhã, Tatsumi acorda com alguém batendo na porta de seu quarto. Ele se levanta da cama e vai até a porta. Ao abrir, ele dá de cara com a Kami e vê que ela já não tava mais enfaixada. Ela pede pra ele seguir ela, assim ele faz. Já fora da base, ele pergunta se ela estava bem. A Kami diz que está bem, os seus ferimentos já estavam curados e que já podia fazer missões bem. Vamos pegar os ingredientes pro café da manhã. Tatsumi dá um suspiro e diz: certo. Por onde começamos? Ela leva ele até um rio e diz pra ele tirar a roupa, e assim Tatsumi faz, e depois ela também se vira pro Tatsumi e pergunta: o que você acha do meu corpo? O Tatsumi dá um bom corpo e seu físico é ótimo. Ela diz: certo, vamos fazer uma pequena competição de quem pega mais peixes. O Tatsumi começa a se alongar e diz: certo, o vencedor ganhar. O que? A Kami diz: um beijo no rosto. O Tatsumi fica um pouco corado, mas diz certo. Então os dois mergulham. Depois de 40 minutos eles saem da água. A Kami tinha pegando 27 peixes e Tatsumi 35. A Aken estava um pouco cansada, então ela olha pro Tatsumi e percebe que ele não estava nem suando. Ela fica surpresa, então eles voltam pra base e fazem o café da manhã. Tatsumi e a Kami são atrapalhados por Mine, Shell, Bulat e Lubuk, que passaram ali para avisar que estavam de saída. Depois deles terminarem de preparar a comida, a Leone e Najenda aparecem e eles se sentam para comer, e a Najenda pede o relatório para Leone. Assim ela faz, dando os dois novos alvos deles, que seriam o Gamal e o Ogro, e conta o que os dois faziam juntos. Então a Najenda diz: certo, a Night Raid aceita essa missão, nós não precisamos. A Leone diz: o Gamal será fácil, já o Ogro é um excelente espadachim, já que vários terroristas temem ele. O Tatsumi, ao ouvir a palavra espadachim, fica animado e diz: se não for nenhum problema, eu gostaria de cuidar desse tal Ogro. A Najenda olha pro Tatsumi e diz: tem certeza? O Tatsumi diz: sim, faz um tempo que estou parado, preciso me movimentar. A Najenda diz: certo, então vá junto de Leone até a capital e a partir dela você segue sozinho. O Tatsumi diz: certo. Então Leone leva o Tatsumi até a área que o Ogro estaria e vai se encontrar com a Akami. Tatsumi estava na sua área, mas naquele lugar mesmo de noite tinha muita pessoa. Então Tatsumi se senta num banco e faz dois olhos aparecerem para aumentar seu campo de visão. Depois de alguns minutos, Tatsumi finalmente encontrar seu alvo. Ele faz os dois olhos sumirem e vai até o Ogro. Então Tatsumi se aproxima dele e diz: senhor Ogro, posso ter uma palavrinha com você? O Ogro olha para trás e diz: fala aí. O Tatsumi olha pros lados e fala: num outro lugar. O Ogro diz: certo, então já em outro lugar. O Tatsumi se vira para ele e diz: bem, não tem ninguém aqui, então vamos começar. Então rapidamente Tatsumi arranca o braço esquerdo dele. O Tatsumi diz: vamos, está esperando o quê? Eu quero lutar um pouco. Então o Ogro puxa sua espada e avança contra Tatsumi. Então uma disputa equilibrada começa, mas aos poucos Tatsumi foi aumentando o nível, que para ele era entediante, mas pro Ogro já estava muito acima do seu nível de esgrima. Ele estava dando tudo de si, mas não conseguia se igualar. O Tatsumi dá um golpe na espada do Ogro, fazendo ele perder o movimento. Então Tatsumi, na esperança do Ogro desviar, ele usa a primeira forma, Lua Negra, assim cortando o Ogro no meio. Com o corpo partido em dois, o Ogro cai no chão. Tatsumi olha para ele com cara de decepção e pensa: isso foi ridículo. Como elas podem chamar isso de um espadachim experiência? O Tatsumi guarda a espada e vai embora. De volta na base, diz o que aconteceu. A Najenda dá os parabéns pro Tatsumi ter completando sua missão e ainda voltado sem nenhum ferimento, e diz que a próxima tutora do Tatsumi seria a Mine. Ao saber disso, Tatsumi não fica nem um pouco animado. No outro dia, todos os membros, tirando a líder, estão fora da base, caçando os invasores que acharam a base. Lubuk diz: segundo o sinal da minha barreira, são 8 intrusos e estão ao redor da nossa base. A Najenda diz: não deixe nenhum escapar. Então todos se separam. O Tatsumi está junto de Bulat. Então o Bulat chega perto do Tatsumi e diz: você pode me chamar de irmão ou de gatão? O Tatsumi fica confuso com aquilo, já que foi muito do nada. Ele pensa um pouco e diz: certo, irmão.
irmão Bulat, só o que eu vou fazer, cara? Então ele para na frente do Tatsumi, coloca a mão no chão e grita em curso. Então Bulat se transforma. O Tatsumi, com sua personalidade de um adolescente, diz: ah, que legal. O Bulat fala: que bom, que gostou, essa é a farda imperial em curso. O Tatsumi diz: eu não entendi nada, mas gostei. Então a Akame se encontrar com 3 intrusos. Rapidamente a Akame corta os pescoços deles, os matando. A Mine vê um intruso correndo em direção da base. Ela se levanta para atirar, mas outro intruso aparece no ar atrás dela, mas ele é morto por Shell. Mine atira no que está correndo, pulverizando o corpo dele. Em outro lugar, a Leone ouve o tiro da arma imperial da Mine, e a Leone também tinha pegado um intruso em uma caverna. Estava o Lubuk com uma dos intrusos presa em seus fios. Ele mata ela lentamente. Então de volta com Tatsumi, ele se movendo em alta velocidade, matando 2 intrusos. O Bulat destruir os corpos dos 5 que estavam tentando matá-lo. Então no outro dia o Tatsumi estava esperando a Mine. A Shell aparece e vê o Tatsumi ali parado e pergunta: tem alguma coisa errada? O Tatsumi fala: não há na agenda. Me disse que a Mine será minha tutora de hoje, então eu estou esperando ela acordar. A Shell abre a porta da sala e diz: então a Mine tem um sonho muito pesado. Tatsumi fala: o que a Shell fala é verdade. Você quer que eu acorde ela? Mas antes do Tatsumi responder, a agenda que estava na sala diz: não, você que deve acordar sua tutora Tatsumi. O Tatsumi dá um suspiro e diz: certo. Então ele vai até o quarto da Mine e, sem bater na porta, ele abre e vê a Mai só com calcinha e sutiã. Eles ficam se encarando por um tempo. Quando a Mine puxa sua arma, então ela puxa o gatilho na intenção de matar ele, mas Tatsumi em instantes aparece atrás da Mine dizendo: que loucura. Depois disso eles têm uma breve discussão e depois eles vão para a capital. Lá eles conversam sobre o estado da capital quando eles vê uma garotinha sendo repreendida por 2 marmanjos. Tatsumi e Mine interrompe eles, mas Tatsumi corta o cinto da calça deles, assim elas caem. Os 2 envergonhados saem correndo. A garotinha tenta agradecer, mas Mine interrompe ela dizendo que ela precisa ser forte. Sai andando do beco. Tatsumi pensa: ser forte, né? Ele olha pra garota, então rapidamente ele pega ela e tampa sua boca. Ele faz suas unhas crescerem e ficarem afiadas, então ele perfura o pescoço da garota, dando seu sangue pra ela. Depois ela desmaia. Tatsumi pensa: pela quantidade de sangue que dei pra essa criança, ela provavelmente vai se transformar em 3 dias depois. Ele se junta com a Mine sem ela perceber. Então Tatsumi passa o dia sendo empregado da Mine, o que deixava ele muito desconfortável com a situação, mas não reclamava, pois tinha um mesmo pensamento de Kokushibou sobre a hierarquia entre eles, já que Tatsumi era um novato e Mine já estava na Night Raid há bastante tempo. Então umas pessoas começam a se mostrar agitadas, e por isso acaba chamando a atenção de Tatsumi, o que pergunta o que está acontecendo. A Mine responde: deve ser uma execução local. Tatsumi vai até o local ao ver 5 pessoas amarradas em postes e com flechas em seus corpos. Essa cena por algum motivo irrita o Tatsumi, que sem querer deixar sua aura escapar, mas logo ele volta para si. Então de volta à base à noite, a Night Raid recebe outra missão sobre matar um primo distante do primeiro-ministro e todos os seus homens sem deixar nenhum vivo. Então junto de Mine, Tatsumi estava olhando o castelo daquele alvo. Nesse pequeno tempo Tatsumi e Mine trocam uma palavras e então Mine dá um tiro na testa do alvo. Os homens dele começam a se mover e grande parte deles dão de cara com Leone, Bulat, Lubuk, Shell e Akame. Eles matam todos, mas a Akame percebe que estava faltando. Então Tatsumi tinha feito sua parte na missão. Ele tinha escoltado a Mine. Atira o ponto de encontro quando o último dos guardas aparece atrás de Mine. Tatsumi já tinha sentido sua presença há bastante tempo, mas estava esperando ele se revelar por conta própria. Então o guarda tenta acertar mais pro trás, mas Tatsumi empurra ela pro azar do guarda. Tatsumi estava bem como se não tivesse sentido aquele soco. Então o guarda recua. Então, sem dar chance pro mero guarda, Tatsumi fica de frente para ele e usa a respiração do trovão. Segunda forma. E na dama fazendo 5 cortes de uma vez. E depois Tatsumi se distancia e diz: Mine, ele está paralisado, o resto é com você. A Mine, que já estava preparando o tiro, vê que a pele do guarda estava rachando. Então assim Mine dá um tiro no peito do guarda, o matando. Depois da morte do guarda, os outros membros chegam. Então todos voltam para a base e vão descansar. Na capital, um homem estava olhando o cartaz de procurado da Akame. Ele diz: uma assassina como eu. Legal, legal, e ainda possui uma
arma imperial. Então 2 guardas aparecem atrás do homem desconhecido, então em um piscar de olhos ele arranca a cabeça dos 2 guardas e vai embora do local. Já em outro ele mata um casal arrancando suas cabeças. Depois no outro dia Tatsumi e Imbulat estava se aquecendo para começar a lutar, mas eles são interrompidos pela Akemi, que chama Tatsumi para fazer o café da manhã. Depois deles comerem e já de noite a Nagenda chama todos para a sala principal para novas informações. Então a Nagenda fala: dessa vez o nosso alvo é o estripador que noticia e decapita as pessoas. Ainda não se sabe quantas vítimas ele já fez. O Tatsumi diz: porque ele decapita exatamente. O Lubuk diz: não tenho dúvida nenhuma, ele deve ser o Zanki o Carrasco. O Tatsumi confuso diz: Carrasco? A Mine diz: você nunca ouviu falar dele? O Tatsumi diz: não, e se ouvi não prestei atenção. A Shelley diz: eu também não sei quem é. A Mine diz: Shelley, você só deve ter esquecido. Tatsumi pergunta que tipo de bandido ele é. A Mine responde: Zanki o Carrasco. No começo ele era o temido carrasco do presídio da capital imperial. Graças ao ministro, aos condenados aumentaram dia após dia, decapitação atrás da outra. Então com anos trabalhando sem parar parece que decapitar virou um hábito para ele. O Tatsumi diz: isso deve ter mexido com ele. A Mine diz: então como os prisioneiros do presídio já não bastavam, ele foi pras ruas. O Bulat diz: então ele sumiu, mas só depois de acumular muitas sentenças. Ninguém esperava que ele fosse voltar. O Tatsumi diz: ele parece ser um grande perigo, mas ele tem alguma arma imperial. Antes de ir embora do presídio, ele roubou a arma imperial do diretor da prisão. A Nagenda diz: por isso vocês vão andar em duplas na capital. A Mine diz: chefe, chegamos a descobrir qual é a arma imperial dele. A Nagenda fala: ainda não. Leone diz: ele não vai abrir o jogo fácil. O Tatsumi diz: eu ainda não sei qual é dessas armas imperiais. Então a Kami saca sua katana e diz: elas funcionam assim. O Tatsumi olha para ela e para a katana e diz: ainda não entendi. A Nagenda fala: vamos aproveitar esse tempo para explicar para o Tatsumi sobre as armas imperial. Há cerca de 1000 anos atrás o imperador que fundou o império ficou pensativo. Ele mandou todos seus homens caçarem monstros perigosos pelo mundo e metais raros, e as maiores mentes do mundo foram convocados. Então com recursos limitados e com a autoridade máxima do imperador, foram construídas 48 armas mortais que foram dadas o nome de arma imperial. Foram as armas mais fortes feitas na história. Bem, é isso. O Tatsumi olha de novo para a katana da Akami e diz: então essa katana diz essa Emurazema, um corte e um morte. Então a Nagenda começa a explicar as armas dos membros. O Tatsumi diz: que loucura. Então se a Akami e o Zanki lutarem, dois vai morrer. O Lubuk aparece atrás do Tatsumi com um fio, liga aos seus dedos no pescoço do Tatsumi. Ele diz: agora você está por dentro de todos os nossos segredos. A Leone diz: não precisa ficar com medo, a chefia contou tudo porque confia em você. A Nagenda diz: a nossa equipe Night Raid não é tão grande, mas nosso potencial é enorme. Nós seremos os pioneiros dessa revolução. O Tatsumi fica pensando: eu estou tão feliz, eu nunca me senti assim antes. Eu não posso perder vocês, por isso tenho que matar Zanki. Então a Nagenda manda todos para a capital. O Tatsumi estava de dupla com a Kami. Eles andam por um tempo. O Tatsumi com só 2 olhos não conseguia olhar por grandes distâncias. E Zanki estava olhando todos os membros da Night Raid de um lugar muito alto. Ele pensa em que deve atacar. Olhando Tatsumi, ele vê que Tatsumi tinha um senso de dever. Então Zanki toma Tatsumi como seu alvo. Tatsumi estava tomando algo enquanto a Kami estava comendo. Quando Tatsumi sente uma presença, ele vai até o local, dando uma desculpa da Akami de que estava indo no banheiro. Quando ele chega no beco e vê um homem alto parado, Tatsumi pensa: não era para ter ninguém fora de casa a essa hora, então presumo que esse seja o Zanki. O Zanki começa a correr para outro lugar. O Tatsumi, sem entender, vai atrás. Então eles chegam em um lugar aberto. O Zanki fica parado. Tatsumi já estava farto daquilo. Diz: você que é o Zanki. O Zanki faz uma cara de surpresa e diz: você estava me vendo esse tempo todo? Tatsumi diz: sim. O Zanki diz: você não é uma pessoa comum. Então o Zanki puxa suas espadas. Diz: vamos lutar, depois que eu te matar vou atrás dos seus amigos. O Tatsumi puxa sua katana e diz: não se preocupe com isso, eu vou te matar aqui. O Tatsumi parte para cima com um corte amplo para cima, tentando cortar a garganta de para trás. Assim Tatsumi erra, mas Zanki ainda estava no seu raio de alcance. Então Tatsumi usa a respiração do trovão. Segunda.
E na dama mais uma vez Zanki desvia nenhum dos seus 5 cortes pegou o Zanki. Dessa vez o Zanki que vem pra cima, dando vários golpes. Mas Tatsumi defende todos, então Zanki dá mais um golpe que parte a espada de Tatsumi. O Tatsumi se distancia, o Zanki diz: o que fará agora, garoto? Sua espada está quebrada. O Tatsumi diz: cala a boca, seu idiota, não conte vitória antes da hora. Então a espada de Tatsumi se regenera. O Zanki fica surpreso, já que nunca tinha visto algo parecido. O Zanki fala: então sua arma imperial pode se regenerar? O Tatsumi diz: isso não é uma arma imperial, é apenas uma katana. Então eles voltam pra troca de golpes. O Tatsumi não sabia como aquele cara conseguia desviar de seus ataques. O Tatsumi usa a respiração do trovão. Terceira forma. Trovão zumbido de mosquito. E mais uma vez Zanki desvia. O Tatsumi pensa: então essa arma imperial permite que ele leia minha mente. Então o Tatsumi deixa sua mente vazia e volta pro ataque, usando a respiração do trovão. Quarta forma. Trovão distante acertando as pernas e braços de Zanki. Sem perder tempo, Tatsumi avança, e dessa vez na vantagem, fazendo cortes no corpo de Zanki. Às vezes, o Zanki do nada para de defender, e em um corte que Tatsumi não esperava, Zanki corta o braço de Tatsumi e recua. Zanki, agora você está na desvantagem sem um braço. O Tatsumi olha pro braço decepado e faz regenerar o braço. Zanki estava perplexo. O Tatsumi pensa: ele conseguiu cortar meu braço bem, de fato eu não estou levando essa luta a sério, mas alguém desse nível conseguiu arrancar um membro meu, significa que eu estou tranquilo demais. Tenho que levar as lutas mais a sério. Então Tatsumi faz aparecer olhos na sua katana, aumentando seu campo de visão. O Tatsumi lembra que Zanki conseguiu parar os ataques dele mesmo com a mente vazia, então ele vai pra cima pra ver se sua teoria estava certa. Então já perto de Zanki, o Tatsumi usa a respiração da lua. Primeira forma. Lua negra, fazendo um corte amplo que ia cortar Zanki no meio, mas Zanki pula para trás, evitando o corte. O Tatsumi pensa: então minha teoria está certa, ele pode ver um pouco do futuro e utiliza isso para desviar dos meus golpes. Mas agora que eu descobri essa luta está para acabar. Zanki, se estiver lendo minha mente, saiba que nos próximos 3 ataques que eu fizer você mais morrer. Então Tatsumi avança muito rápido e usa a segunda forma. Lua repugnante. Tatsumi faz 2 cortes no ar, mas foi tão rápido que Zanki nem conseguiu ver ele se mexer. Os 2 cortes vão até Zanki, cortando o braço direito e fazendo um grande corte na barriga dele. O Tatsumi se aproxima dele e usa a quinta forma. Redemoinho calamitoso do espírito lunar. Assim Zanki foi cortando a várias partes, então a Kami chega no local. Quando Zanki estava sendo cortado pela quinta forma, ela pensa: ele é um monstro, mas é bom saber que ele estava do nosso lado. Depois deles se juntarem com os outros e voltarem pra base, Tatsumi se aproxima de todos e percebe que Leone estava agindo